Vamos para mais um vídeo de resolução de exercícios. Esse é da FUVEST e tem cara aí de segunda fase, né? Que estão abertas com 3 alternativas. Então vamos à leitura do enunciado, depois a gente foca aqui apenas na resolução dos exercícios. Então fala aqui, ó. O centro de um disco de raio 1 é colocado no ponto C, 0 e 1, no plano cartesiano OXY. Uma das extremidades de um fio de espessura desprezível, de comprimento 3, é fixado na origem, e a outra extremidade está inicialmente no ponto 3, 0. Mantendo o fio sempre esticado e com o mesmo comprimento, enrola-se no sentido anti-horário a parte dele em torno do disco, de modo que a parte enrolada do fio seja um arco OP da circunferência que delimita o disco, e a medida do ângulo OCP em radianos é denotada por θ. A parte não enrolada do fio é um segmento retilíneo PQ, que tangencia o disco no ponto P. A ilustração, a situação, né, está ilustrada na figura. Então, pessoal, vocês podem ver que tem muito texto, muita coisa, né, para a gente ler, que é apenas uma explicação aí do nosso desenho. Então, se vocês olharem aqui, a gente tem o nosso desenho e tudo que ele explica no texto está aqui. Então, vamos só relembrar. Ele fala que o centro tem coordenadas 0 e 1, só para a gente entender que o raio do nosso círculo é 1. Ele diz que o ângulo de abertura é θ, e ele diz para nós que tem uma linha esticada aqui até o ponto 3, 0, ou seja, uma linha de comprimento 3. E a brincadeira é enrolar essa linha em volta aqui da nossa circunferência ou do nosso círculo. É isso. Então vamos lá. Primeira pergunta. Determine as coordenadas do ponto Q, ou seja, a coordenada desse pontinho, só que quando o nosso segmento PQ for paralelo ao eixo do Y. Então o que acontece? Não vai ser nessa posição que nós estamos imaginando. O segmento PQ, ele deve estar aqui, ó, paralelo. Então, o Q estaria aqui em cima e o P estaria nessa posição. E o nosso fio estaria enrolado assim, ó. Então, o nosso novo desenho é o desenho vermelho. Então, veja que se eu trazer o ponto P aqui para ele ficar paralelo, o ângulo de abertura agora será um ângulo que é 1/4 de circunferência, ou seja, é um ângulo de 90 graus, que eu posso escrever 90 ou π sobre 2. Então, o que acontece? Primeira coisa, lembre que quando a gente está mexendo com radiano, nós temos que o ângulo em radiano é igual ao tamanho do arco sobre o tamanho do raio. Então, vejam só, se o nosso raio aqui vale 1, o tamanho do arco já será o tamanho do ângulo em radiano. Então, vejam só, quando ele fala para nós que o ângulo é π sobre 2, quer dizer que o comprimento desse arco será também o quê? Π sobre 2. A única diferença é que esse π sobre 2 eu estou imaginando ele como 90 graus, e esse π sobre 2 eu estou imaginando ele como medida, né, linear. Então, ele seria aqui, nesse caso, 3,14 sobre 2. Sério, professor? Sim, se você fizesse uma regra de 3, você ia fazer assim, ó. Qual que é o comprimento da circunferência? 2π vezes o raio, só que o raio é 1. Aí o comprimento da circunferência inteira é 360. Só 90 graus, eu ia pegar o 2π sobre 1 e dividir aí por 4, onde ficaria 2π sobre 4, que se transformaria no π sobre 2. Então lembre disso. Radiano é o arco sobre o raio. Então, quando eu tenho um raio 1, automaticamente o tamanho do ângulo em radiano será o tamanho do arco. Então, eu vou deixar isso aqui, vou apagar aqui só para ficar mais claro, mas lembrem disso. Então, quando ele fala para nós para determinar a coordenada
do ponto Q, a primeira coisa que a gente já pode observar é o seguinte, o ponto Q, a coordenada dele aqui, ó, x, tá fácil de descobrir. Por quê? Porque a distância do centro até aqui é o raio, que é 1. Então, vai ser a mesma distância daqui até aqui, ó. Então, eu já sei que a coordenada x do ponto Q é 1. O que falta eu descobrir a coordenada y, que está aqui, ó. Eu já sei que daqui a aqui vale 1. Então, o que eu preciso descobrir é só esse pedaço. Só que esse pedaço está fácil de descobrir. Por quê? Porque pensa que o meu segmento inteiro vermelho ele tem que ter 3 centímetros. E aí eu vou retirar dos 3 centímetros esse pedaço que está enrolado aqui. Quanto que é o pedaço que está enrolado? Π sobre 2. Ou, se você preferir, 3 menos 3,14 sobre 2, que daria 3 menos 1,57. 3 menos 1,57 daria 1,43. Então fica seu critério. Mas lembra que esse 1,43 é a mesma coisa que 3 menos π sobre 2 e é só esse comprimento de cima. A coordenada aqui é o comprimento de cima mais uma unidade. Então, poderia falar que esse pontinho aqui, ó, ele tem coordenada 4 menos π sobre 2. Por que 4? Porque seria 1 mais esse cara aqui. Aí eu juntaria 1 com 3. Então, eu vou deixar minha coordenada em π, que seria 4 menos π sobre 2. Feito assim, a gente conseguiu fazer A, numa boa. Então, agora, vamos apagar toda essa A, que vocês já viram. E vamos fazer aí, pessoal, a nossa questão B. Então, a B, ele vai trabalhar com outra inclinação. Então, na B ele fala, determine as coordenadas quando o segmento PQ for paralelo à reta de equação y igual a x. Essa reta de equação y igual a x é a reta que nós chamamos de bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, é aquela reta que passa aqui e divide em duas partes iguais. Aquela reta que tem as coordenadas bonitinho. 1, 1, 2, 2, e ela é formada assim, 3, 3 e assim por diante. Então, o que que acontece? Vocês devem perceber que essa reta aqui, a hora que eu puxo ela, se ela é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares, ela divide esse ângulo de 90 graus em 45 para baixo e 45 para cima. Então, o desenho do jeito que está aqui, ó, está representando o que nós queremos. Um PQ paralelo à bissetriz. Então, a gente pode usar essa mesma representação aqui, que ela vai ser fiel. E o ângulo que a gente vai usar de abertura vai ser o ângulo que a gente acabou de ver ali, que a reta bissetriz forma, que é o ângulo que de 45 graus. Só que eu vou escrever em π radianos, que ele é π sobre 4. Então, quer dizer que esse comprimentinho aqui será também π sobre 4. A única diferença agora é que o exercício não está tão fácil assim mais. Por que que ele não está tão fácil assim mais? Pelo seguinte, ó, vou pegar aqui, só vou deixar menorzinho aqui a π sobre 4. Porque o nosso ponto Q ele está aqui na frente. Agora eu preciso dessa coordenada aqui, x, e preciso dessa coordenada aqui, ó, Q. Pus um pouquinho para cima só para vocês não pensarem que ela vai pegar em cima da circunferência, né? Que vai acontecer essa coincidência. Nós não podemos confiar nisso, no nosso zoiômetro. Tem que achar o ponto aqui e aqui. Como é que eu vou achar essas coordenadas? Do mesmo modo, eu posso usar o 1 que está disponível, mas vamos traçando aí estratégias. Então, a primeira estratégia que eu traçaria, pessoal, é o seguinte. Se aqui eu tenho um ângulo de π sobre 4, veja que a hora que eu trouxe aqui eu comecei a enxergar um triângulo, eu puxaria aqui, pessoal, um risco. Então, eu puxaria um risco aqui porque eu faria dois triângulos.
Aqui tem 90 graus. Aqui tem 90 graus. Aqui é π sobre 4. Como essas retas são paralelas, ou se você perceber, se aqui é 45, o outro também tem que ser 45. E esses triângulos, né? Nós podemos considerar que eles serão semelhantes. Por que eles serão semelhantes? Pelo seguinte caso, ó. Se vocês perceberem, esse ângulo aqui de fora, ó, no caso de dentro, né? Ele é ângulo externo do triângulo pequenininho. Então, o pequenininho tem um ângulo de 90 que está aqui, ó, de 90. E esse ângulo da ponta vai ser sempre igual a esse de baixo, pelo teorema do ângulo externo. Então, deixa eu apagar aqui só para não ficar poluído. Essas afirmações aqui que a gente fez. Então, se ali é π sobre 4, eu também posso dizer que aqui é π sobre 4 por ângulo externo. Então, o que acontece, pessoal? Agora, eu vou usar a trigonometria ao meu favor. Por quê? Porque eu sei que esse segmento aqui, ó, mede 1. E eu sei que todo esse outro segmento aqui, ele mede 3 menos o que está enrolado na circunferência, ou seja, 3 menos o π sobre 4. E para eu descobrir a coordenada x, pense que eu preciso saber, para descobrir a coordenada x, hein? Eu preciso saber qual que é a altura desse triângulo e quanto que vale também esse pedacinho. Para saber a coordenada y, eu preciso saber quanto que é a base desse triângulo e a base desse triângulo. Como é que eu vou descobrir isso? Com soca à toa, né? Seno, cosseno e tangente. Então, para eu descobrir essa medida aqui, que eu vou chamar de medida A, eu tenho o ângulo, eu tenho o cateto oposto, eu tenho hipotenusa. Então, eu uso seno de π sobre 4, que é o 45 graus, é o cateto oposto A, sobre a hipotenusa 3 menos π sobre 4. Quando eu quiser descobrir a minha base B, aqui, eu vou usar o quê? Cosseno de π sobre 4 é minha cateto adjacente, que é o B, sobre 3 menos π sobre 4. E a mesma coisa vai acontecer aqui para eu descobrir o restante. Pensem que esse pedacinho aqui de baixo, ó, ele seria o raio, que é 1, menos esse ladinho do triângulo aqui. Então, vejam que sim, esse problema vai dar muito trabalho. E aquele pedacinho ali, ó, se eu chamar esse pedacinho aqui, ó, de C, aquele pedacinho ali de baixo é 1 menos o C. E esse outro pedaço aqui, essa base, eu posso chamar, por exemplo, de D. Então, para descobrir o C, eu vou utilizar a mesma coisa, só que nesse triângulo aqui, ó. Então, para descobrir o C, ó, é cateto adjacente, que é o C, e a hipotenusa, que é o 1. Então, eu uso o mesmo cosseno de π sobre 4, só que aí o meu cateto adjacente é C e a hipotenusa é 1. Para descobrir o D, eu uso seno. Seno de π sobre 4. E aí eu tenho o cateto oposto, que é D, sobre a hipotenusa, que é 1. Isso que a gente acabou de modelar vai ser o caminho depois para resolver a questão C. Então, pessoal, não adianta, a gente vai ter que resolver agora isso aqui. Então, vamos resolvendo e marcando. Então, isso aqui, ó, cosseno de π sobre 4, ou seja, cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. E se o C sobre 1, né? Então, aqui vai ser o quê? C. Seno de π sobre 4 é o mesmo, raiz de 2 sobre 2. D sobre 1 é D. Por sorte, como que os dois ângulos... Como que o ângulo aqui, né, é 90 e 45, o outro também vai ser 45. Então, esse triângulo, por sorte, ele é isósceles. Então, eu posso considerar que o C é igual a D e o A é igual a B. Essa é a minha sorte. E a hora que eu for descobrir aqui, ó, a mesma conta que eu fizer para descobrir o A, automaticamente eu vou estar descobrindo o B, porque em ambos os casos eu vou substituir aqui por raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2.
Então, só para economizar espaço aqui, para vocês conseguirem sacar melhor as contas, eu vou deixar só aqui, ó. Então, a gente multiplicaria em cruz. Veja que eu fiz aqui forte, ó, eu tenho raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45. Então, eu multiplicaria aqui, ó, a vezes 2, 2a. E raiz de 2 vezes tudo isso. Então, daria raiz de 2 vezes 3 menos π sobre 4. Então, se eu pegar o a que está sendo multiplicado pelo 2, pego aquele 2 e passo dividindo. Então, a vai ser raiz de 2 vezes 3 menos π sobre 4 sobre 2. Então, meio que posso manter até o 2 só sobre a raiz. Eu poderia falar que o a é a raiz de 2 sobre 2 vezes 3 menos π sobre 4. Porque, de todo modo, o 2 aqui estaria dividindo aí o pessoal. Tá vendo? Só deixei aqui. E aí, agora a gente vai montar a expressão, né, pessoal? Então, pense o seguinte. O ponto Q, quem que é a coordenada x? A coordenada x do ponto Q, tá? Vou pôr aqui, ó, cord, é o D mais o B. D mais o B. Então, quem que é o D? Raiz de 2 sobre 2. Quem que é o B? É o mesmo do A, que a gente concluiu isso. Então, é raiz de 2 sobre 2 vezes 3 menos π sobre 4. O que eu posso fazer é pegar esse raiz de 2 sobre 2 que está em ambos e colocar ele em evidência. Então, ficaria raiz de 2 sobre 2 vezes 1, para voltar a ser o próprio raiz de 2 sobre 2, mais o 3 menos π sobre 4, que seria esse cara que sobrou ali. Então, se eu juntar, isso fica raiz de 2 sobre 2 vezes 4 menos π sobre 4. Então, isso aqui seria a nossa coordenada x. Agora, para fazer a coordenada y, eu vou abaixar um pouquinho aqui, tá, pessoal? Para fazer a y, veja que a coordenada y é o comprimento A, mais esse comprimento aqui que eu coloquei com a flechinha, ó, que é só essa beiradinha, que é 1 menos o comprimento C. Então, o comprimento A, vimos que é raiz de 2 sobre 2, que multiplica 3 menos π sobre 4, mais o 1 menos o comprimento C, que é raiz de 2 sobre 2. Do mesmo modo, eu posso colocar o raiz de 2 sobre 2 em evidência. Então, isso ficaria raiz de 2 sobre 2, que multiplica 3 menos π sobre 4, menos 1, porque raiz de 2 sobre 2 vezes menos 1 voltaria a ser esse cara. E aquele 1zinho não tem o que fazer com ele. Então, se eu simplificar ali dentro do parênteses, fica raiz de 2 sobre 2 vezes 2 menos π sobre 4. E o 1 somando ali de fora. Então, isso aqui seria a nossa coordenada y. Ali em cima eu coloquei um O só, mas considerem que tem outro. Respirem, porque já foram 18 minutos de vídeo e estamos na B ainda. Putz, professor, fazer isso aqui na segunda fase dá trabalho. Muito, né? Por isso que a gente tem que ter domínio nos cálculos. Vamos apagar tudo isso aqui para fazer a última questão agora. Não, professor, você apagou, não copiei. Não, é só voltar o vídeo aí, pô. Agora vamos lá. A questão C fala o seguinte: encontre uma expressão para as coordenadas do ponto Q em função do ângulo para o intervalo de 0 a π sobre 2. O intervalo de 0 a π sobre 2 é a inclinação 0 até aquela inclinação de 90 graus que a gente fez, ó. Então, para fazer essa expressão, eu vou seguir aquela linha de raciocínio do que a gente acabou de fazer. Eu já vou pegar esse ponto aqui, que ele pode estar em qualquer lugar, como a gente viu,
Então, ele pode estar em várias posições aqui, até chegar na posição máxima aqui. Vejam isso, porque a linha vai se esticando, né? De 0 graus até lá. Deixa eu apagar por traço aqui que fica melhor. E aí eu vou traçar o meu triângulozinho aqui. Então, eu tenho meus triângulos. E aí eu sei que esse ângulo θ, ó, aqui é 90. Então, se aqui é tudo ângulo externo, ó, o ângulo externo é a soma dos outros dois não adjacentes. Então, se ali é θ, só sobra para ser o pedacinho de dentro, θ também. E aí eu vou montar toda a minha expressão do jeito que eu fiz anteriormente. Esse cara aqui, ó, como é que eu descubro ele? Né? Pensa também que, né, a minha hipotenusa aqui é do mesmo tamanho do θ, só que em radianos, certo? Θ só que em radianos, que igual a gente fez no exemplo passado. Mas pense que esse comprimento aqui, ele é o seno do θ, que é igual ao cateto. Não, vamos montar bonitinho, né? Senão eu vou complicar a cabeça de vocês. Eu vou falar que aqui é A, de novo, tá? Aí eu vou pegar e falar o seguinte, ó. Aqui é C de novo. Esse pedacinho é 1 menos C. Aí eu falo que eu tenho dois pedaços aqui. Um é o pedaço B, outro é o pedaço D. Então eu posso falar que a minha coordenada X é D mais o B e minha coordenada Y é o A mais o 1 menos o C. Então, como é que a gente descobre o A mesmo? Então, a gente pega aqui, o A é descobrindo, a gente faz o seguinte. Seno, porque ele é o cateto oposto ao ângulo, então, seno do meu ângulo é igual ao A, que é o cateto oposto, sobre o ângulo θ, só que o quê? Em radianos. Então, eu posso falar que o A é igual ao meu ângulo θ vezes o seno do ângulo. Do mesmo modo, o B, seno, não é mais a relação. O B é cateto adjacente agora. Veja que eu estou pensando sempre nesse ângulo aqui, galera, que é o ângulo θ. Ó. Então, o oposto é o A adjacente ao B. Então, cosseno do θ é B sobre o ângulo. Porque lembrem que o tamanho do ângulo é o mesmo tamanho do comprimento, quando a gente está trabalhando em radianos. Então, o B eu posso falar que ele é o ângulo vezes o cosseno. Da mesma maneira, eu vou descobrir aqui quem que é o C e quem que é o D. Então, eu posso pegar e falar o seguinte, que o C, eu vou obter ele fazendo cosseno de θ é igual a C sobre 1. Por que 1? Porque eu sei que essa hipotenusa aqui vale 1. Ah, inclusive, eu não vou falar que aqui é θ não, porque aqui está errado se eu falar que é θ. Aqui eu tenho que falar que é 3 menos o ângulo θ, igual a gente fez anteriormente. É o comprimento do fio inteiro menos o que está enrolado. Então, vamos substituir isso aqui por aqui, ó. Senão essa expressão aqui vai ficar encardida. 3 menos o ângulo em radianos, 3 menos o ângulo em radianos. Então, aqui eu tenho 3 menos o ângulo e 3 menos o ângulo. Pronto. Então, vocês iam ficar bravos comigo, professor de minha tigela aí, erra a continha. Então, aqui eu poderia falar que o C é igual ao cosseno e o seno de θ seria o D sobre 1, que é o cateto oposto, sobre 1. Então, o D seria o seno de θ. E aí, a partir daí, pessoal, é só montar a expressão. Como assim montar a expressão? Seguinte, a coordenada x não é D mais B? Então, eu pego lá, quem que é o D? Né? Ah, o D, ó,
é seno de θ mais o B. Quem que é o B? 3 menos o ângulo vezes o cosseno. Pronto. Generalizei. E aí, o A, quer dizer, a coordenada y é A mais 1 menos o ângulo C, mais menos o lado C. Então, quem que é o A? 3 menos o ângulo vezes o seno, mais o 1, menos o C. Quem que é o C? Cosseno de θ. Então, aqui, ó, vejam que quando eu tenho seno do θ, eu vou calcular o seno e substituir pelo valor do seno. E quando eu só tenho o θ sozinho, eu uso ele em radiano, porque eu vou usar ele como medida de comprimento. Assim eu fiz a C. Qualquer dúvida, sugestão, né, ou algum errinho que eu deixei passar aí, vocês me falam, mas eu acho que é isso aí, porque o exercício é muito grande, tá bom? Grande abraço, moçada, obrigado, até mais.